onde o Roger estava contando a história. De como ele ia até neste templo dos deuses, onde tinham todos esses altares e essas imagens, de espíritos demoníacos e tais, e que estas pessoas influentes, médicos, advogados, artistas, executivos de negócios entravam e ofereciam incenso. E faziam oferendas, pois acreditavam que esses deuses abençoavam seus negócios. Eles tinham um acordo e precisavam cumprir sua parte do contrato. A ideia de que existiam empresários, existiam artistas, havia todas essas pessoas e hoje é quase de conhecimento comum. E existem esses pactos com forças obscuras que estão acontecendo. O Roger documentou isso na nossa entrevista. Olá e bem-vindos ao 8.32, animado por ter meu pai, Dan Houghton, como convidado especial. Há muitos anos, meus pais, Dan e Karen Houghton, entrevistaram Roger Morneau, e os vídeos dessa entrevista circularam por toda a internet e foram vistos milhões de vezes. E o testemunho de Roger é um dos mais poderosos que já tive o privilégio de ouvir. Então, eu quis sentar com meu pai para rever as entrevistas que ele e minha mãe fizeram com Roger e sua esposa, e com as pessoas que o guiaram a Jesus e aos estudos bíblicos, para falar sobre como foi entrevistar Roger, o impacto do seu testemunho ao longo dos anos. Estou muito feliz em ter meu pai aqui, Dan Houghton, que, claro, não chamo de Dan. Eu te chamo pai. Que bom ter você aqui, pai, e... Prazer, Jane. discutir um pouco do testemunho do Roger, o Roger. Só para relembrar para quem está assistindo, Roger é autor de vários livros. Seu testemunho virou o livro Uma Viagem ao Sobrenatural. Ele escreveu uns 4 ou 5 livros de oração e foi entrevistado pelos meus pais em 1992, se não me engano. Então, novamente, isso foi visto muitas vezes. Eu só queria saber como foi para você e a mamãe sentarem e entrevistarem o Roger e a esposa dele. E, primeiro de tudo, como você o conheceu? Bem, Jamie, foi assim. Em 1991, na convenção ASI, um grupo de empresários cristãos, temos uma convenção anual e naquele ano específico, após o nosso café da manhã de oração na sexta, o comitê já trabalhava para o ano seguinte. Fui encarregado de tentar trazer Roger Morneau para ser o palestrante do café da manhã de oração em nossa convenção de 1992. Ok. Não o conhecia, só tinha lido seus 2 livros. Li Viagem ao Sobrenatural. Anos antes, eu havia lido o livro Respostas Incríveis à Oração. Eu disse, ele é real. Sabia disso desde o primeiro livro. Então eu o conheci por telefone. Acabei ligando e falando com alguém na editora Review and Herald, que era a editora dele. Sim. E me puseram em contato com a Penny Wheeler, uma das editoras. E a Penny me conectou a ele. Consegui o telefone e o liguei do nada. Disse, Roger, e me apresentei. Temos a convenção ASI. Gostaríamos que viesse. Tivemos uma conversa ótima. Ele me disse que não podia. E o motivo era porque ele tinha alguns problemas de coração. Ele já sofrera um ataque cardíaco grave. E os 2 ventrículos inferiores, as 2 câmaras. Deixa-me ver se digo a biologia certa. As 2 câmaras inferiores. Basicamente não funcionavam. Ele vivia só com as 2 câmaras superiores do coração, sem poder. Causar-lhe estresse. A minha primeira introdução foi, é um prazer, mas não posso fazer isso. Tinhas esperança para a entrevista, mas não se concretizou. Agora, deixa-me perguntar-te por que alguns talvez não conheçam o trabalho de Roger Morneau. Podias dar-nos uma visão geral, uma versão resumida do testemunho e da história do Roger? Seu livro inicial, Viagem ao Sobrenatural, era seu testemunho. E depois os seus livros sobre oração foram uma espécie de reflexo da sua vida após a sua conversão. Mas podes dar aos espectadores um resumo do seu testemunho e por que é tão poderoso? Roger vivia no leste do Canadá. Foi da Marinha Mercante Canadiana na Segunda Guerra. E quando ele saiu e regressou, ele foi apresentado. Ele e um amigo conheceram um espírita. Alguém que estava muito interessado nisto e os atraiu, queriam o poder e... Ele foi quase instantaneamente atraído para um elemento espírita nos altos escalões da sociedade. Nessa cidade do leste do Canadá, e o seu testemunho estava a começar ali mesmo. E durante um período de cerca de 6 meses, enquanto ele era preparado, introduzido e testado para verificar se poderia se tornar um membro permanente do grupo,
No último instante, Deus providenciou uma situação em que ele, inesperadamente, se deparou face a face com a verdade bíblica. E ele percebeu que isso era algo muito mais poderoso e significativamente melhor para ele. E Viagem ao Sobrenatural narra como ele o descobriu. E como Deus o resgatou dessa situação. E é um testemunho de muito poder. Ele estava no nível em que, ao ser convidado para a primeira sessão espírita, a sua primeira sessão espírita, as pessoas que o estavam a convidar para ir já sabiam que estes não eram os parentes falecidos. Eram espíritos, demônios, que na verdade estavam a fingir. Como se fossem um ente querido falecido. Ele sabia, ainda jovem, ele tinha pouco mais de 20 anos. E assim, esse foi o seu testemunho. Sua superação foi maravilhosa, e depois casou-se com a sua querida Hilda. Ele foi vendedor das páginas amarelas. Para as páginas amarelas, ele vendia a empresas e falava com muita gente. Só voltou a dar o seu testemunho mais tarde, em plena meia-idade, após os filhos se tornarem adultos. E conheci-o quando ele tinha 60 e poucos anos. Amo 60. O testemunho dele. Li Uma Viagem ao Sobrenatural. E estava lá quando filmou com Cyril e Cynthia Gross, que lhe deram estudos bíblicos. Sim, exato. E lembro-me muito bem desta história. Lembro-me de ler o livro pela primeira vez e foi muito impactante para mim porque realmente revelou a verdade na controvérsia entre o bem e o mal. Sim, revelou. E a história do Roger ilustra muito bem que, embora as pessoas tenham muito medo de forças obscuras e coisas do gênero, Deus é o mais poderoso, e se nos apegarmos a Deus, ficaremos bem. Bem, sem dúvida, o Roger era. Por isso o considero uma pessoa autêntica. Ao longo dos anos, li vários livros e experiências de pessoas. A lidar com o espiritismo, quase todos eles dão uma sensação de desconforto, um calafrio. Quando li o livro do Roger, pela primeira vez, num encontro em Wisconsin, e comprei o livro quando saiu, em Uma Viagem ao Sobrenatural, e ao lê-lo, não tive nenhuma dessas sensações. Senti que este era um tipo que realmente sabe onde está o verdadeiro poder de Deus e não se deixa intimidar. Ele não é descuidado. A brincar, ele não está a tentar desafiar ou ser. Não, ele não é leviano, ele é só real. Sim. E ao ver isso, reconheci, isto é real. Não foi até ler seu livro de oração. A ficha caiu e eu disse, quero conhecê-lo. E basicamente, Jamie, quando ele disse, não posso fazer o vosso ASI de oração. Por semanas ponderei e disse, sabes de uma coisa? Quero gravar o testemunho dele, ainda mais com o problema cardíaco. Eu disse, temos de gravar isto. Fui impulsionado. Acho que o Espírito Santo me estava a impelir para gravar aquilo. Pois eu tinha o poder de o fazer. O nosso ministério tinha, então, acabado de apresentar Mark Finley em vídeo. Tínhamos feito vários trabalhos. Eu tinha contactos em Hollywood. Consegui um produtor excelente. Voamos para uma cidadezinha em Nova York, onde Roger e Hilda viviam numa casa de classe média bem comum. E transformamos a sala de estar deles num estúdio de gravação. E durante um período de 3 ou 4 dias, já não me lembro exatamente, foi há 33 anos, por vários dias, aquilo virou um estúdio onde gravamos. Gravado em vídeo, com uma equipe profissional. Todos me diziam, não sei o que fazes. Isto é loucura. Ninguém vai ver só cabeças falantes. Eu tinha que o fazer e disse, depois vemos o que fazer. Fizemos isso por 3 ou 4 dias. Só conversamos. E eu tinha de estar alerta porque as pontas das orelhas dele ficavam vermelhas de ambos os lados. Uau! Isso acontecia porque o ritmo cardíaco dele chegava aos 160 BPM. Sentado, quieto, parávamos, ele deitava-se por meia hora ou 45 minutos e voltávamos. E nós estávamos muito. Eu só queria captar aquilo e divulgar, e Deus abençoou. Roger falou do coração e as suas palavras foram muito poderosas. Isso acabou por se tornar um dos elementos mais fortes da entrevista porque tinha essa singularidade. E as pessoas tinham de ouvir mais atentamente. E de repente ganhava vida. E teve um impacto poderoso nas pessoas desde o início. Sim,
Lembro-me que ele tinha uma voz grave. E então, filmaram lá por vários dias. Umas 9 horas. 9 horas e alguns minutos de gravação bruta. Naquele ambiente. Certo, então depois disso, vocês também filmaram na Califórnia, não é? E não só o Roger e talvez a Hilda, mas também Cyril e Cynthia Gross. Conte-nos um pouco sobre essa entrevista. Bem, o que aconteceu foi que Roger estava provavelmente há vários meses no seu processo de iniciação naquela sociedade espiritualista, lá no leste do Canadá. E creio que era em Montreal, já que falamos disso. Devia ter me informado melhor. Sim, acho que foi em Montreal. Ele tinha a informação e trabalhava. Ele tinha um emprego, trabalhava numa fábrica onde um homem judeu tinha uma fábrica de roupa. Faziam brocados e artigos de crochê sofisticados. Lá dos vestidos, e Roger operava uma máquina especial para isso. Bem ao lado, uma fábrica cheia de máquinas e pessoas. E a operá-las, o seu trabalho. E o novo colega que chegou à estação ao lado apareceu. E o dono judeu da fábrica chamou Roger à parte e disse: "O homem ao teu lado quer os sábados de folga para adorar." É bem estranho. Se fosse judeu, entenderia, mas é cristão. Sim. Então, o Roger aceitou a tarefa e fez amizade com Cyril Gross. E descobriu, e ao questioná-lo sobre o seu interesse pelo sábado, Cyril, sendo um bom emissário de Deus, perguntou: "Queres fazer uns estudos bíblicos?" E Roger disse: "Sim." Ele o convidou para ir à casa deles, fumando na frente deles, e em 7 dias. Fizeram 28 lições, 4 por noite, e ao terminar a primeira, se vira o vídeo. Ouvirá Cynthia dizer: "A primeira levaria 28 semanas." Não. Ele quis a segunda. Ficavam até meia-noite e toda a noite. Todas as noites, porque ele reconheceu. Em primeiro lugar, ele pensou que quando ele, após uma hora, pensou: "Os espíritos ficarão loucos, posso morrer." Percebeu que o deixavam só. E percebeu que o Deus da Bíblia o protegia. Então quis saber tudo o que podia, tudo o que era possível, no final dessa semana. Ele tomou a decisão de que ia sair daquela sociedade secreta, daquela organização espiritualista, e quando ele tomou a decisão de sair, ele passou por um período de alguns desafios, mas ele perseverou e Deus o fez vencer. Ele percebeu e me disse diretamente, sempre que os demônios não conseguiam falar comigo. Nos estudos, soube que o Deus da Bíblia era mais forte do que eles. Sim. E sabe, você levanta um ponto interessante que ele estava tão motivado naquela semana porque temia um pouco pela sua vida. Agora, há um elemento nisto, neste lado sombrio da grande controvérsia, este lado demoníaco que é mais real do que muita gente pensa. Muitos pensam que encaram como fantasia de livros ou filmes sem ser prejudicial ou real. Mas você me contou que participou de um documentário sobre a vida de Tupac Shakur, de todas as coisas. Nunca pensei que o meu pai estaria num documentário sobre a vida de um rapper que foi assassinado. No entanto, a entrevista em que você participou com Roger Morneau foi editada e incluída neste documentário, que a família dele produziu. A família E. Qual o propósito? É o seguinte, Tupac, como artista de rap, ele foi morto num tipo de, eu acho, assassinato por encomenda em Las Vegas. E a família dele, anos depois, decidiu que queria contar a história real. E a história real, pelo que pude entender, tinha a ver com ele vender a alma e pactuar com forças das trevas. Dizem que fez pacto com o diabo, os espíritos do diabo. Isso impulsionava a sua carreira, mas ele estava a tentar sair daquele acordo e... O mesmo que Roger. E não saiu, morreu. E a família queria que isso fosse conhecido. Então, o que eles fizeram, ao que parece, foi assistir à nossa entrevista completa. A entrevista final, embora tenhamos feito 9 horas, e mais 2 na Califórnia, que já contarei. Como isso aconteceu. Dessas 11 horas, tiramos 3 horas e 45 minutos. É um programa longo, muitas cabeças falantes por 3 horas e 45 minutos depois, e isso se tornou um sucesso viral na internet. Está no mundo todo. Sim. Em muitos lugares, sim. Somos gratos, pois foi por isso que o fizemos.
para que as pessoas pudessem ouvir, mas alguém ligado ao Tupac. E a família dele viram aquilo. Então eles cortaram um trechinho de lá onde o Roger estava contando a história. De como ele ia até neste templo dos deuses onde tinham todos esses altares e essas imagens de espíritos demoníacos e tais, e que estas pessoas influentes, médicos, advogados, artistas, executivos de negócios entravam e ofereciam incenso. E faziam oferendas, pois acreditavam que esses deuses, pequenos deuses, abençoavam seus negócios. Eles tinham um acordo e precisavam cumprir sua parte do contrato. E então, por ele ter compartilhado que aquilo era de fato um fato, que ele tinha visto, a família e os amigos do Tupac cortaram aquilo e ninguém nunca me pediu. Nunca me pediram permissão. Mas aquilo foi parte de um documentário, e a única forma que soube foi porque não costumo assistir documentários de artistas de rap, mas alguém veio e disse: "Eu te vi ontem à noite, em um vídeo sobre o Tupac Shakur." Eu disse: "Sério?" Eles me contaram o que era. Não sei se foram 5 ou 10 minutos, mas eles cortaram e usaram no documentário. Para dar credibilidade, a ideia de que existiam empresários, existiam artistas, havia todas essas pessoas, e hoje é quase de conhecimento comum, que existem esses pactos com forças obscuras que estão acontecendo. O Roger documentou isso na nossa entrevista, quando isso aconteceu em 1945. E foi isso, sim, foi isso que aconteceu. Sim, e você sabe, essa parte do testemunho dele é tão incrivelmente poderosa porque mesmo que as pessoas se envolvam com essas coisas, há uma saída através de Jesus. Com certeza. E se você mudar sua vida e se entregar a Jesus, ele não só te aceita e te ama, pois morreu por você. Não importa onde esteve, como Roger, bem longe de Jesus. Sim. Jesus de braços abertos. Sim. Chamando-o, pondo alguém na baia ao lado dele no trabalho. Que guardava o sábado e estava disposto a estudar a Bíblia. E o que amo neste testemunho é que não importa onde você esteve na vida, os braços de Jesus estão sempre abertos para seu retorno ao lar. E ele também te protegerá ao se achegar. Mas venha a Jesus. Você tem que vir, confiar e acreditar que ele. E uma coisa que Roger sabe das 11 horas de vídeo que temos: 9 horas na casa dele, no interior de Nova York, e 2 em Simi Valley, Califórnia. No set da Lifestyle Magazine, convenci o produtor a me deixar pegar emprestada a equipe e o pessoal deles por algumas horas, porque, nessa época, quando conheci o Roger, Cyril e Cynthia moravam em Los Angeles, perto de nossa casa no sul da Califórnia. E era professor do 6º ano, se não me engano. Uau! Então Roger visitava a filha no norte da Califórnia. E ela o trouxe, e nós conseguimos fazer isso, e tudo estava bem de saúde. Ganhamos mais 2 horas, totalizando 11. Bem, disso tudo, passamos um bom tempo falando sobre o testemunho sobrenatural, mas também um grande segmento falando sobre oração. Porque uma das coisas que o Roger aprendeu por ter estado bem no meio da grande controvérsia, ele entendeu o quão importante era seu relacionamento com Deus. E ele costumava orar. Ele me disse até mesmo: "Fico feliz por ter esta deficiência. Agora, não me distraio com mais nada. Tenho que ficar sentado na minha cadeira ou deitado na cama." E ele disse: "Uma coisa que faço é orar. Eu falo com o Deus Criador." Isso era outra coisa que ele, o Deus Criador. Ele sabia que havia muitos deuses, D minúsculo, por aí. Ele queria que todos soubessem que adorava o Deus Criador, o único Deus verdadeiro. E ele falava com ele regularmente, mas uma das coisas que ele me disse foi: "Sabe, a razão pela qual, quando eu oro, coisas acontecem." Disse: "Não sou especial." Sabe, as pessoas perceberam após lerem seus livros de oração, elas reconheceram que era real. Bem, quando o conheci, em 92, ele tinha aproximadamente 600 nomes de pessoas por quem ele estava orando, mediante um pedido especial. Oração intercessória. E quando ele faleceu, teve um derrame. Em 1998, 6 anos depois, ele tinha mais de 41 mil. Então, desde que o conheci e o colocamos em vídeo até. Então, durante esses 6 anos, os vídeos só saíram por uns 3. Os vídeos só saíram em 95, demorou 3 anos.
Para juntar tudo aquilo era muito material e tentar fazer funcionar. Mas 41 mil pessoas. O real desejo das pessoas é: eu quero saber que Deus me ouve. Eu quero uma pessoa que de fato conheça a Deus. Sim, sim, Falar com ele por mim. sim, sim. E uma das coisas que Roger disse, Dan, não sou diferente de outro homem. Yeah. Eu sou apenas um ser humano pecador que é coberto pelo sangue de Cristo. Eu venho ao sangue de Cristo. Me deixe esquecer. Ele disse, eu só sei onde está o poder. E eu o busco. Acredito que foi por estar muito envolvido na grande controvérsia. Claro. E todos nós também, mas não no mesmo grau. Mas podemos ter a mesma confiança e vicariamente através da sua vida. E a experiência dele que lemos e vimos nesses vídeos, podemos viver o mesmo e ter essa confiança. Há duas formas de comunicação. Uma é a sua oração ao falar com Deus. E ele tinha muito tempo para falar com Deus. E ele era grato por ter esse tempo, porque se tornou muito precioso. A ele. Mas também, o outro lado é Deus falar com você. E ele amava a sua Bíblia. Ele mergulhava na Bíblia. Ele lia e aproveitava. Ele estudava. Mas uma coisa que ele fazia, por ter tempo, memorizava a Bíblia. E uma das coisas que ele compartilhou comigo várias vezes. E ele sempre voltava porque era importante. Não só na entrevista, mas em nosso relacionamento pessoal. Por telefone e também quando estávamos juntos em outras ocasiões, é que ele havia memorizado a história completa da crucificação no Evangelho de Mateus. Uau! E ele recitava aquilo de memória todos os dias. Todos os dias. É da sua vida. Porque ele dizia que foi ali que a vitória foi conquistada. Quando Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, aquela foi a vitória de Cristo sobre Satanás, o bem sobre o mal. A grande controvérsia foi de fato vencida ao derramar o sangue. Então, para ele, havia dois elementos nisso: por causa da experiência sobrenatural e por causa da sua vida de oração. E isso se desenvolveu por anos. Não foi algo que aconteceu assim. Ele orava e Deus falava, mas ele sempre se certificava do que estudava ou lia. Ele havia memorizado, eu esqueci, 1,5 capítulos, talvez 2 capítulos inteiros. Quem estiver assistindo, ele dá os níveis exatos de onde estavam. Qual capítulo era, ou quais versículos, eram muitos. Ele memorizou aquilo e recitava, pelo menos uma vez por dia. Sim. Para dizer, é aqui que reside todo o poder. E isso também vale para nós. Precisamos perceber que a relação com ele é de mão dupla, a comunicação. Duas. Ore, converse e escute. Sim, sim, sabe, as duas coisas que você mencionou, a vida de oração dele, eu acho que é importante. Acho que ele, se ainda estivesse vivo, concordaria com isto, que toda e qualquer pessoa tem acesso ao mesmo Deus Criador. Certo. E podem orar como ele orava, muitos lhe mandavam pedidos, orar por outros é crucial. Sei que ele fala sobre isso nos livros dele, mas cada pessoa que assiste a isto tem acesso ao mesmo Deus Criador. Pode apresentar pedidos de oração a Deus e acessar esse mesmo poder. Com certeza. E isso é simplesmente incrível. E sabe, eu fico impressionado com a capacidade de memorização dele. Sempre me impressionei com quem memoriza muita coisa, mas é interessante que ele tenha escolhido essa passagem para memorizar e manter sempre em mente o sacrifício de Jesus e a importância disso também na esfera espiritual, na batalha entre o bem e o mal, que é algo que ele, acho que mais do que qualquer pessoa que já conheci, realmente vivenciou em sua vida ambos os lados da questão. E sabe que inspiração para nós focarmos na mesma coisa todos os dias e seguirmos os passos dele e lembrarmos da importância de Jesus. É por isso que Jesus nos lembra: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Ok. Para que possamos continuar a manter nossa mente focada no sacrifício que ele fez por nós e como podemos ser vencedores através dele. Sim. E que grande lembrete não só para a comunhão e sempre que a celebramos, mas diariamente para lembrar o que Jesus fez em nossas vidas. Agora deixe-me perguntar. Você passou muito tempo com Roger, Hilda, Cyril e Cynthia em entrevistas e mencionou que tinha umas 3 horas e 45 minutos de vídeo, o que significa que muito material nunca foi lançado. Isso, exato. O que faremos? Basicamente, há dois elementos. Das 11 horas de vídeo bruto. 3 horas e 45 minutos só sobre a jornada no sobrenatural. Certo?
Fizemos mais 2 horas e 30 minutos sobre ele, sobre oração. E essa parte não foi tão vista. Não está na internet que eu saiba, mas precisamos publicá-lo. Mas toda a parte dele sobre oração. Então, disso tudo tem provavelmente umas 7 horas, talvez 5, de 5 a 6 horas, de material que nunca foi visto. E vamos tentar recuperar isso. E divulgar para dar às pessoas outras perspectivas. Sabe, foi muito difícil na época. 3 horas e 45 minutos. Quando mencionei o tempo, as pessoas reviraram os olhos. Mas ainda assim, não puderam negar o poder que esses tiveram. É fascinante, Jamie. A gente vive a vida. Eu tinha 33 anos. Desculpe, eu tinha 35 anos ao fazer isso. E jovens vêm falar comigo. Anos depois, que nem eram nascidos na época, que fizemos aquela entrevista. Que disseram, eu vi você. Numa entrevista com Roger Morneau, e saiba que decidi seguir Jesus. E me entregar a ele totalmente depois de assistir pelo que ele disse. Eu disse, louvado seja, a beleza é essa. De todas essas coisas haverá centenas, na verdade, milhares delas. Eu realmente não sei dizer quantas pessoas no reino dos céus foram impactadas pelo testemunho dele. Então, se há mais coisas nos arquivos que nunca tentamos divulgar mais, eu tenho uma transcrição de tudo num grande caderno grosso. Poderemos revisar parte disso. Pode ser que algo venha à tona, e podemos destacar mais conforme prosseguimos. Levará um tempo, mas creio que seria ótimo. Precisamos lançar isso, e a 832 seria a plataforma ideal. Ótimo lugar para lançar isso. Sabe, é meio que... Você olha para como as coisas eram lançadas em 1992 e as câmeras enormes e todo o processamento, era bem diferente. E agora é instantâneo, você acessa todo o conteúdo. Mas eu creio que será um processo bem simples transformar isso para o formato digital e... O que temos que fazer foi o fim da era analógica. Ok? Então toda aquela filmagem foi feita em analógico de ponta, que na época era o mais moderno. Mas isso ainda não foi digitalizado, então para isso teremos que fazer a digitalização. Uma vez digitalizado, poderemos trabalhar com o material, pois no mundo de hoje é muito mais fácil lidar com o conteúdo digital do que era no analógico. Mas temos filmagem de alta qualidade. Sim, sim. Vamos resgatar isso e ver o que poderemos fazer com ele. Sim, sim. Eu penso que todos gostariam muito de ver isso e seriam abençoados ao ouvir mais profundamente o testemunho dele, porque é realmente um testemunho muito, muito poderoso. É. Não apenas o testemunho de sua história antes de conhecer Jesus, mas também o seu testemunho de como foi para ele como um seguidor de Jesus. Isso. E o quão fundamental a oração é, não só na vida dele, mas também pode ser na nossa vida. Assim, você sabe, é tentador focar excessivamente no ponto em que ele se encontrava. Sim. Mas o verdadeiro poder na história dele é o que Jesus fez em sua vida, mudando a vida dele. E sempre que voltávamos a Nova York, no interior de Nova York, ficamos lá por uma semana. De fato, visitamos a igreja que ele e Hilda frequentavam. Uma igrejinha numa cidade do interior, no estado de Nova York, e lá conhecemos os amigos dele. Fomos à casa dele. Era uma casa muito bonita, simples. Não era extravagante, mas muito bem arrumada. Tudo nela era bom. Nós sentamos à mesa da cozinha dele à noite. Depois de termos tido, as entrevistas o dia todo. Eu pensei, ficaremos só uns minutos. Mas ele estava animado, queria conversar, e eles falaram do namoro. Dos aspectos de quem eram, as experiências que ele viveu, e nem gravamos. Ele orava pelas pessoas, em oração intercessória, e há experiências nas entrevistas que recordarão, onde orava por alguém em crise sem que soubessem quem ele era. Não sabiam que ele estava ali, intercedendo a Deus. Oração intercessória, para mim, na minha vida, ganhou vida de fato ao ouvir as suas experiências daquela forma. Mas eis o que eu quero garantir que todos os ouvintes entendam. Roger era um homem simples, um cara comum, que tinha um belo testemunho. Mas ele não estava por aí agitando uma bandeira por isso. Eu o encontrei. Ele estava lá, discretamente. Mas ele nem sequer tocou nisso, até que, como eu disse, seus filhos estivessem crescidos. Sim. Ele voltou e alguém disse, isso daria um bom testemunho. Ele começou a escrever e eu tenho uma cópia.
do seu manuscrito original de Viagem ao Sobrenatural, que depois virou um livro chamado Algo na Escuridão. Quando fizeram o livro, cortaram. Ok. Mas ele me deu uma cópia completa e a imprimiu. Uau. O documento todo tem cerca de uns 5 centímetros de espessura. Sério? É escrito à mão. Uau. Inteirinho, porque obviamente, sabe, ele tinha a origem francesa. Ele está em inglês e em vez de cursiva. Ele imprimiu tudo, à mão. Mas o que eu realmente quero que as pessoas compreendam é que este era um homem bastante comum. Com um Deus e tanto. Sim. E fé incrível por sua jornada. Mas qualquer ser humano vivo hoje pode fazer o mesmo que Roger Morneau fez no que diz respeito à sua fé no Criador Deus. E se o fizerem, o poder que terão à disposição será incrível. Ele tinha 69 anos ao conhecê-lo. Dos 69 aos 75, quando faleceu, ele teve mais impacto para Deus, mais do que em toda a sua vida, e desde que ele repousa no túmulo. Ele teve milhões de pessoas ouvindo e vendo o testemunho dele quando amanhecer a ressurreição e nos sentarmos à árvore da vida. No céu, conversando com o Senhor, ficará maravilhado com todos que vêm para falar com ele, que viram o seu testemunho. Um homem muito simples que amava muito a Deus, que não tentava fazer grande espetáculo de nada, que simplesmente sabia onde estava o poder. Sim. E foi buscá-lo. Seu testemunho, aplicado em minha vida, me fez ser muito mais cuidadoso em relação ao que eu assisto. Sim. Mais atento ao que leio. E assim, Mais cuidadoso com o que eu ouço. Por causa da história dele, há um filtro muito maior sobre o que entra, sabe? Pelos meus olhos e meus ouvidos. Porque ele meio que puxou o véu, revelando um pouco mais sobre o que é escuridão e o que é luz. E há tanta obscuridade, especialmente na mídia moderna atualmente. Muito disso é inserido na programação infantil, nos livros infantis. Filmes. é comum. Sim, é muito comum. Ele, você sabe, mostra exatamente o que é em seu livro, pois viu em primeira mão o que realmente é. Exato. É como botar maquiagem num porco na sociedade moderna, onde as pessoas pensam, está tudo bem, mas elas ignoram o perigo nisso. Até mais tarde, quando elas se aprofundam demais algo que já presenciei na vida de muitos, sabe? Na vida delas. Como pastor, lidei com isso e vi como as pessoas veem como algo quase divertido. É apresentado como algo bom ou positivo e as pessoas se aprofundam muito nisso e então todo o espiritualismo acontece e é um lugar bem sombrio onde as pessoas como Tupac acabam entrando. Então, o testemunho dele realmente, eu acho, pode nos ajudar hoje a ser muito mais cuidadosos com o que consumimos. Certo. Temos que ter muito cuidado. Anos atrás, houve algo com 3 macacos. E o macaco com as mãos nos olhos, um com as mãos nos ouvidos, outro na boca. E não veja, não ouça, não fale o mal. E eu acho que isso foi muito apropriado. Para o que é isso, mas porque o problema é o seguinte, o diabo, Satanás, o anjo caído, Lúcifer, é mentiroso e enganador. Jesus disse que ele é o pai de toda a mentira. Entende? Isso está nos evangelhos. Ele enganou Eva, fazendo-a crer que algo errado era certo. Acha que ele não faz o mesmo com a humanidade hoje? Ele faz, há engano em todo lugar. O testemunho de Roger é poderoso porque ele revela a verdade. Ele puxa a cortina revelando a verdade. Assim, em vez do engano que se espalha por toda parte, você consegue enxergar o que é genuinamente real. E Deus escolheu um homem humilde e simples para isso. É uma das maiores alegrias da minha vida. E um privilégio passar esse tempo com ele em sua casa, preparando-nos para isso. Entrevistando, gravando e sendo seu amigo. Pelos 6 anos. E da esposa dele, Hilda, por mais tempo. Ótimo. Poderíamos discutir isso por horas, e espero que no futuro possamos nos reunir para analisar e discutir suas opiniões sobre as partes específicas da entrevista. Mas você mencionou, e nós conversamos um pouco, sobre o jeito dele, humilde, de um cara comum. Vida. Só uma vida simples e, sabe,
casa de classe média, lá na Pensilvânia ou no interior de Nova York, e como ele incentivava as pessoas a buscarem o poder de Deus. Sozinhos e tal, ele não era nada vistoso. Ele não era uma grande celebridade, um pregador de TV com as curas e todas essas coisas. Ele era um homem simples, temente a Deus. Você me contou algumas histórias sobre quando Deus disse não. Sim. Compartilhe essas histórias e como elas se conectam ao tema. Estou convencido de uma coisa: que nenhum ser humano pode ter sucesso demais, pois nossa natureza, por causa do pecado, não aguenta. Deus só permite o tanto que conseguimos aguentar. E eu vi duas situações bem específicas. Deus impôs limites a Roger e ao seu testemunho. Uma delas foi eu, como produtor executivo e entrevistador, trabalhando nisso. Nas entrevistas em vídeo dele, eu buscava maneiras para, todas essas pequenas conversas que me eram ditas. Pessoas falando não, pensei. Como deixo isso melhor? Então, depois de falarmos bastante sobre oração e perto do fim, eu queria umas fotos, umas filmagens. Você orando, Roger, pelos 600 nomes. Então nós movemos toda a produção para o quarto de cima da casa dele. Nosso produtor iluminou tudo lindamente. Ele era ótimo na iluminação, ficou lindo. E o Roger espalhou papéis e objetos na cama, ajoelhou-se e as câmeras filmaram. Sem perguntas. Câmeras filmando, ele orou a Deus. E não sei, foram 5 ou 15 minutos, nem lembro o tempo, mas foi bem eficaz. Ao terminar, eu disse: isso, que gravação poderosa. Então, meu produtor conosco. Um profissional, George Adams, da Califórnia, de Hollywood e do Centro de Mídia Adventista, muito profissional. Ao voltarmos, catalogando tudo e passando pelo processo de pós-produção para transcrever todo o material. E então ele me liga e diz: Dan, odeio fazer esta ligação, porque é um profissional. Ele me disse: eu revisei cada fragmento de filmagem que temos cada fita gravada. Tínhamos cartuchos de fita analógica, ele disse. A sequência do Roger orando lá no quarto. Ah, que pena. Não existe, sumiu, ele disse. Eu coloquei. Eu estava lá. Eu estava lá e o vi colocar os cassetes. Sim, eu sabia que estavam lá. Mas vazias, nada nelas. Uau! E percebi que, em vez de me chatear, eu mesmo aprendi isso: se Deus diz não, pare. E eu percebi, ao refletir sobre isso, que aquilo era um pouco pessoal demais. Na verdade, focar na oração dele a Deus e naquela intimidade. Relação que ele tinha com o Deus Criador. Teria engrandecido ele como um guerreiro de oração. E Deus disse não. A filmagem não existia. Depois de pronto, de filmar e tudo feito, eu disse: ok, Deus, disseste não. Louvado seja seu nome, reconheço, e lamento ter falado nisso, pois eu comecei. Eu que quis. Deus disse não. A segunda foi Roger, pela condição cardíaca. Sua condição física. Ele não podia aceitar compromissos de fala, pois o risco era alto. Se ele tivesse um ataque cardíaco no palco, ou algo assim, é impossível, fora o perigo para ele, claro, e também para uma possível audiência. E o que ocorreu é que recebi uma ligação do Dwight Nelson e Skip McCarty, seu sócio. Eles preparam um promocional de 1 hora via satélite para o mundo. Todas as igrejas, divisões e conferências pelo mundo, para o NET 98. E vai ser na Pioneer Memorial Church, no campus da Andrews University. E ele pergunta: acha que Roger vem? Respondi: bem, ele nunca esteve. Diz Boston. E como eu era amigo do Roger, aparecia publicamente com ele. As pessoas me ligavam como um jeito de, sabe, chegar até o Roger. Então eu disse: vou ligar para ele e ver. Liguei e disse: Roger, recebi um chamado sobre a NET 98 da Andrews University. Ele tem um programa e quer que venha orar 5 minutos para a transmissão ao vivo.
Eu falei da sua saúde. Ele disse, vou pensar. Ele me ligou de volta. Ele disse, eu conversei com a Hilda sobre isso e acho que gostaria de fazer. Seria uma maneira maravilhosa de honrar a Deus. Ok. Liguei ao Dwight. Ele topa. Daí eu disse, Karen. Sua mãe, minha esposa, é enfermeira. Sim, a esposa dele era enfermeira auxiliar. Já tinham se mudado para a Califórnia para estar com a filha. Ele morava no norte da Califórnia e voaria de São Francisco a Chicago com passagens já compradas. Karen e eu vínhamos de San Diego para Chicago. Chegaríamos antes para encontrá-lo com a cadeira e tudo. Foi em 98, antes dos aeroportos enlouquecerem. Ainda era um tempo razoável. Eu tinha tudo pronto e reservado um hotel. Um quarto térreo. Eu tinha pego um veículo grande. Com cadeira de rodas. Sim, eu tinha preparado tudo. Só precisávamos levá-lo à igreja. Eu seria tipo um guarda-costas. Não ficasse sobrecarregado. Levá-lo ao palco, deixá-lo orar e depois levá-lo para casa. Ok, conseguiremos. Pareceu bom. Então, tínhamos agendado isso com um mês de antecedência. Com a data se aproximando, iríamos na sexta. Voar na sexta, na tarde de segunda, bem tarde após o expediente no meu escritório. Naquela época do correio de voz, sabe? Em nossas máquinas no escritório. Certo, vi uma mensagem do Roger. Ele ligou por volta das 7 da noite. Eu só fui checar depois das 8. Ele queria que eu retornasse a ligação. Eu disse, ligo amanhã de manhã. Agora é tarde. Claro, ele orará. Então decidi esperar até de manhã. Às 7 horas de terça liguei. Ninguém atendeu. Pensei, que estranho. Sim, eu sabia que ele acordava cedo para orar. Sua mãe, Karen, dava aula de culinária na igreja naquela noite. Terça à noite. Então, durante o dia, eu estava lá ajudando, sabe, a arrumar as mesas. E fazendo tudo fora da igreja, meu celular, que era um tijolo, tocou. O celular de Flip, um tijolão, tocou e era a Penny Wheeler, uma das editoras da Review and Herald. E ela disse, Dan, a Hilda me pediu para te ligar o mais rápido possível. Ela não pode ligar, mas o Roger faleceu hoje de manhã. Teve derrame, hemorragia. E eu? Na hora pensei, Senhor, como isso pode ser? Liguei para o Dwight, quer dizer, assim que desliguei, liguei para ele. E disse, Dwight, não vai acreditar nisso. Roger faleceu hoje de manhã, e o nome dele, toda a publicidade para o próximo fim de semana. A transmissão estava mundialmente. Só dissemos, uau, atordoados, e paramos. E disseram, vamos respirar fundo. Uma hora depois, ele e Skip me ligaram. Ei, existe alguma chance de que haja algo da sua entrevista em vídeo? Talvez pudéssemos mostrar. Já que foi anunciado. Eu disse, vou verificar. O trabalho prévio compensou. Eu tinha um caderno de 10 centímetros. Tudo o que tinha acontecido, a transcrição. As transcrições estavam lá e pude procurar. E achei um segmento que saltou aos olhos. O Espírito Santo me guiou a ele. Era um segmento de 5 minutos, onde perguntei, Roger, você tem tanta gente que te pediu para orar por suas famílias, filhos, entes queridos. A menos que algo aconteça, você dormirá antes. O Senhor chegue, a menos que venha já. Então, o que será dessas pessoas por quem oras? Ele disse, Dan, sem hesitar, já resolvi isso com o Senhor. Ele disse rapidamente com sotaque francês, já falei com Jesus, se algo me acontecer e eu não puder, confio que continue. Ele disse que está tudo resolvido e as orações seguirão. Uau. Eu tinha isso gravado, você só tinha 600. Gravei aquilo em vídeo, mas no sábado seguinte o que eu fiz foi, acabei pegando o vídeo, enviá-lo por Sedex, orando para que não fosse danificado, e a equipe lá da Universidade Andrews transformou-o numa peça memorial especial. Eles exibiram o segmento de 5 minutos no especial de 1 hora, como tributo e memorial a ele. Porque mais eu percebi de novo, assim como na primeira vez quando o filmamos orando em seu quarto. Eu percebi claramente que Deus estava me dizendo que não. Teria sido quase um engrandecimento excessivo.
Eis a oração especial. De um cara que Deus realmente ama, sabe? Tipo uma sensação meio Enoque. E Deus desejava que fosse algo simples, de um homem comum, um homem qualquer. Qualquer pessoa pode fazer isso. E assim, em ambos os casos, Jamie, eu compreendi que Deus estava realmente me dizendo não. Sou grato. Isso não ter sido filmado. Sou grato pelos dias que tivemos. Deus estava até nisso, e ao chegarmos ao céu, e Roger, Hilda, sua mãe e eu conversamos, e talvez o Senhor e outros lá. Falaremos, e ele louvará a Deus dizendo: Deus, tu sabias o que era melhor. Obrigado por fazer aquilo que seria o melhor para a sua causa. Sim. E seus propósitos. Uau! A humildade dele é algo que me marcou. Quando eu o ouvia, e como você disse, pelos vídeos e entrevistas, percebi que não era sobre ele. Não, Era Deus. sobre Deus. E era o que ele sempre enfatizava. E parte do quê? Torna as entrevistas e o testemunho dele tão poderosos. E creio que um dia, ao sentar-se com Roger sob a árvore da vida, você contará a ele algumas histórias. Dos que te procuraram pela história dele. Creio que ele sorrirá por Deus usar esse conteúdo e entrevistas online. Glorificá-lo. Bem, haverá milhares de pessoas, creio eu, que vão querer apertar a mão dele e dar um abraço. Falar com ele e partilhar esse testemunho. E tem mais. Alguns dizem, eu passei a vida inteira. E o que eu fiz? O Roger, dos 69 aos 75 anos, teve o impacto mais poderoso de sua vida. Ou melhor, de várias vidas. E depois de já ter vivido, ele agora tem uma oportunidade, então, nunca somos velhos demais. Exato. Nunca é tarde demais para fazer algo por Deus e ter um impacto enorme. Sim, e essa é a parte legal do testemunho dele. Temos os jovens Cyril e Cynthia Gross, bem jovens que talvez tiveram o mais difícil estudo bíblico do planeta. Exato. Que lhes caiu no colo. Isso. E então temos Roger, que no final de sua jornada de vida alcançou um impacto tão imenso e profundo em muita gente. Isso me diz que Deus usa as pessoas, não importa a idade da vida. Importa. Não importa. Você não é jovem ou velho demais para Deus te usar. Basta ter vontade. Isso. E se Cyril e Cynthia dissessem, acabamos de chegar. Mas Cyril perguntou, quer vir estudar? Em casa? E Cynthia, o jovem casal. Sabe, foi um incômodo. Bem, por 4 horas à noite, 7 dias. Fumaça. Soltando, ele era um fumante inveterado, e Roger com um brilho no olhar. Estava descrevendo como ele fazia círculos de fumaça. Era muito bom em soltar círculos. Sim. E eles enchiam a sala. Cyril e Cynthia. Uau. Nossa, nunca disseram uma palavra. E enquanto falávamos lá no Set, na Califórnia, eles riam e lembravam daqueles dias, sabe, anos e anos, décadas atrás. Deus uniu suas vidas e eles desfrutavam disso. Isso é importante. Deus une vidas para seus propósitos, como uniu Cyril e Cynthia. E a vida de Roger e Hilda. Da mesma forma que em outras ocasiões, ele uniu a minha vida, a sua mãe e a minha, o Roger e a Hilda. Deus une pessoas com propósitos, que magnificam o seu nome. E então, gostaria de dizer a quem estiver ouvindo aqui, que existe uma oportunidade incrível. Senhora, humilde e pedir a Deus para te guiar, observe as oportunidades surgirem, porque foi isso que eu vivenciei diretamente. Com Roger e Hilda Morneau, e através deles. Cyril e Seagross, e tantos outros na minha vida ministerial. Tantos momentos em que as conexões se formam, que impactam a causa de Deus. É verdade. Bem, fico tão feliz que Deus colocou no seu coração a ideia de chamar uma equipe de filmagem para entrevistá-lo. Isso abençoou muitos que se aproximaram de Jesus, aprendendo mais sobre Deus. E aprenderam a fazer escolhas melhores no que assistem e ouvem. Sou grato por você ter todo esse material.
Espero que possamos digitalizá-lo em breve e lançá-lo no 832 para abençoar mais pessoas com o testemunho dele. Mas enquanto terminamos, alguma parte da história de Roger o marcou ou foi especial para você, a ponto de pensar, essa é a minha parte favorita de todas as entrevistas, a melhor parte da história? Eu penso que a única coisa que sempre esteve comigo em meu coração foi: desde que conheci Roger, li seu livro e passei tempo preparando e o entrevistando. E passei horas a reunir tudo, deixando tudo pronto, a única coisa que se destacou na minha vida. E no meu pensamento, a partir da vida dele e de como ele me influenciou, é que ele era total e completamente confiante no poder do Deus Criador, a quem ele servia, e quando ele estava sob a proteção dele. Não havia absolutamente nada que o maligno, o diabo ou qualquer um de seus demônios, ou qualquer humano fizesse. Estava nas mãos de Deus. E essa cerca de proteção que ele considerava. Bom, é claro que sim. Não era, tenho que fazer isso. Estava lá. E essa confiança total, aquela fé simples, que era baseada na sua própria experiência de vida, provavelmente é o que teve o maior impacto em mim. Em segundo lugar, seria o entendimento dele sobre o poder no sangue. E como ele citava isso? De memória, todos os dias. É aí que a vitória acontecia. E o diabo está sempre tentando nos afastar de tudo que nos aproxime ainda mais de Cristo. Ele faz de tudo para manter essa conexão e quando a tem, não importa quem seja. Isso vai funcionar bem e é o que me tocou. Sim, sabe, eu sou pastor há cerca de 20 anos. E de fato, houve várias situações em que me pediram para intervir e lidar com casos que envolviam possessão demoníaca e outras situações do gênero. E eu sempre fui grato pelo testemunho do Roger. E por ele sempre me recordar da poderosa verdade de que há um poder imenso na sagrada presença de Jesus Cristo. Exato. E com Jesus ao meu lado, não preciso ter medo. Exato. E isso sempre ressoou em meus ouvidos ao lidar com várias dessas situações e saber que Jesus está por perto e que ele é mais poderoso. Exato. Significa tudo. Sim, o diabo quer que todos o temam. Claro, claro. E a mídia, tudo. Ah, isso é maior que eu. Não. Deus é maior que tudo. O Deus criador de todo o universo. Que criou a você, a mim, a cada ser humano e a tudo o que temos em nossa existência. Ainda nos ama e cuida. Exato. E o Roger nos ajudou a entender isso mais na prática. Sim. Qualquer um pode experienciar. Exato, exato. Bem, quero agradecer por se juntar a nós enquanto discutimos os bastidores e algumas histórias das entrevistas de Roger Morneau. Mal posso esperar para ter acesso às cópias digitalizadas das imagens inéditas que nunca foram lançadas e publicá-las aqui no 832 também, para que você possa ser abençoado. Ser abençoado, assistir e compartilhar também. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Em breve teremos mais sobre o testemunho de Roger Morneau, com análises e destaques. Tenho certeza de que será uma bênção. Agradeço por estarem conosco e nos vemos na próxima.